Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Dalila Carmo e Sousa Amorim. Exato, o meu nome todo, uau! Mais conhecida, lá está, por Dalila Carmo, nasceu em Vila Nova de Gaia. Aos 15 anos disse que queria ser atriz e trabalhou e estudou para isso, tanto no Porto como em Nova Iorque. E é formada e trabalha e já fez novelas e cinema e teatro. Já ganhou o Globo de Ouro e o Prémio Sofia para melhor atriz, isto em anos distintos. Viajante apaixonada, sobretudo sozinha, adora fugir das multidões e viver as suas aventuras. Adora usar chapéu. Adoro usar chapéu. Adora ler, por isso é que cá está. Adora a natureza, o silêncio, a avó, que já cá não está, é o seu anjo da guarda, mas cuida das plantas da tua sala. Isto é lindíssimo. Espera, onde é que foste buscar isso? Onde é que tu foste buscar isso? Temos uma grande amiga em comum. Ah, bom, ok, porque isso sabes que eu, como não sou nada esotérica e também não sou religiosa, há coisas que, sei lá, são as nossas experiências cósmicas, porque é bom termos alguma coisa em que acreditar, sobretudo no que diz respeito às pessoas que nos são mais próximas e queridas. Para mim, eu chamo isso a minha fé, que é, prefiro acreditar que são os meus anjos da guarda, como eu lhes chamo sempre, que estão e que me ouvem e que estão lá. Sim. Sim, eu acredito na memória, sobretudo na memória, e portanto é óbvio que esse episódio em concreto, do qual eu não vou falar aqui, eu de facto não tenho uma explicação científica para isso, mas e então por essa razão eu prefiro aproximar a minha avó, não é? Seja o meu anjo da guarda, seja a memória dela que vive em mim, é uma forma de a manter sempre comigo. Boa, e que fica aqui registado que eu perguntei à Dalila se podemos fazer, se era preciso apagar esta parte. Não. Mas é curioso falarmos sobre isso, porque eu vinha no carro, eu tinha-te dito sim, vários géneros de leitura. Eu vinha no carro a pensar que de facto eu gosto muito de ler sobre ciência, nomeadamente a neurociência. Portanto, há coisas. Entramos aqui em conflito com nós próprios quando a nossa ideologia se confronta e colide frontalmente, porque de facto há coisas para as quais eu sou muito da ciência, acredito muito nas coisas para as quais há uma explicação científica, e não sou muito dada de facto ao esoterismo e ao sobrenatural de todo, e portanto vivemos nesse conflito permanente entre aquilo que nós somos de facto e aquilo que nós se calhar até gostávamos de ser, e a fé é uma coisa, é uma dessas coisas que eu de facto não tenho e que admiro muito quem tenha, porque não consigo compreender. Ok, ou tens à tua maneira, não é? Ou tenho à minha maneira. Eu digo que se tivesse uma religião, eu seria pagã, por essa tal relação com a natureza que de facto é muito purificadora e muito transcendente, ou o animismo, os objetos, a carga que os objetos de facto têm e transmitem, porque acredito em energia, isso aí não tenho de facto acredito nessa energia. Portanto, o animismo seria uma das minhas crenças, talvez. Ok. Ainda tenho aqui mais coisas sobre ti. Tens Uau. imenso sentido estético, gostas do belo, és muito sensitiva, já está, e sabes ouvir. Tenho estado a trabalhar nessa característica. Acho que nem sempre soube ouvir. Sou naturalmente uma pessoa compulsiva que fala muito e que se atropela com as palavras e que começa numa ideia e rapidamente ramifica e vai para outra. Tenho um rizoma no cérebro, como costumo dizer, uma espécie de um gengibre ou uma batata aqui dentro, e rapidamente ramifico as minhas ideias e acabo por perder um bocadinho o foco. Portanto, tenho estado a trabalhar, não é uma coisa que me seja totalmente natural, mas que eu tenho vindo a desenvolver, a tentar desenvolver, e porque de facto a escuta é super importante. Eu tinha escuta, as minhas personagens têm boa escuta, eu acho. Eu acho que quando estou a gravar ou a filmar ou em palco, acho que gosto de estar a ouvir, até gosto se calhar mais de ouvir do que falar. Na vida às vezes atropelava-me um bocadinho, e ainda me atropelo, mas é uma coisa que eu tenho estado a tentar trabalhar, nessa qualidade de ouvir os outros, porque a escuta é muito importante e ajuda-nos também a perceber outras coisas. E isto é dito por uma amiga, portanto, uma amiga que diz que tu sabes ouvir, isto é um bom elogio, não é? É muito bom esse elogio. Eu gostava de saber quem é essa amiga que nós temos em comum. Eu já digo. Que me apanhaste desprevenida, mas sim, sim, tenho estado. Gosto de acreditar que vou ser cada vez melhor
ouvinte, escuta. Boa. É importante. E Sim. mais uma coisa que ela diz sobre ti: é uma poeta, uma pessoa especial. Eu não me consideraria uma poeta, não. Mas de qualquer maneira, talvez não uma poeta das palavras, acho que não sei fazer poesia com palavras, mas acredito noutra. Tudo é poesia. Existe a poesia visual, ou seja, tudo de facto se transforma em poesia. Um objeto pode se transformar em poesia, um objeto de design, uma peça de arquitetura, uma árvore, e portanto, essa capacidade de transformar aquilo que vejo em poesia talvez seja mais assertivo e mais objetivo, mais concreto em relação a essa minha vontade de ver poesia nas coisas. E para jantar, com quem jantaria, escolheste a Sofia de Melbrenner, por falar em poesia. Exato, a Sofia de Melbrenner, sim, jantava, mas eu tinha tanto medo, eu também, aí, pronto, isso foi a informação que eu te passei. Sim. Já mudámos de fonte. Já mudámos a fonte, mas aí ficaria calada ao jantar, porque sentir-me-ia muito policiada pela Sofia. A Sofia impunha respeito, não sendo uma mulher alta, era uma mulher alta em pensamentos e na sua escrita, que eu considero assim superlativa a todos os níveis, portanto ficaria com muito medo de abrir a boca e de ser censurada pela minha incapacidade de pensar ou sentir como ela. Tenho a certeza que ela te poria à vontade e acabavas a jantar descontraídíssima à conversa. Bom, talvez com um copo ou dois. Tchim, tchim. E tens que hábitos de leitura? Olha, a minha leitura já foi muito mais. É horrível pensarmos nisso, na forma como hoje em dia somos tão distraídos, porque de facto, desde que comecei a ler, de facto, que eu sou filha única, portanto, os livros eram uma grande companhia para mim, e nomeadamente a escrita, que também foi uma coisa que eu deixei. Eu perdi o hábito da escrita e sinto-me muito enferrujada. Houve uma altura em que as palavras, de facto, era uma compulsão de escrita e de leitura. Era um veículo, um veículo sim, era uma forma de expressão, de me comunicar, e deixou de ser a escrita, deixou de ser. E a leitura depois, até pela própria profissão, eu fui dividindo os meus hábitos de leitura com outras coisas, umas por obrigação, seja os textos que eu sou obrigada a ler porque tenho de trabalhar neles, seja nós dividimos-nos hoje em dia com muitas coisas que são meramente distrativas, como as redes sociais, todas as nossas funções acumuladas que não existiam há uns anos atrás, e hoje em dia parece que temos de estar em várias frequências e realidades paralelas ao mesmo tempo. Portanto, de certa forma, esses hábitos desencaminharam-me de uma leitura mais assídua, mas continuo a ler muito. Agora vou reforçar aquilo que te tinha dito quando me fizeste aquele breve questionário. Eu não consigo definir um género, porque de facto tudo depende. Aliás, eu gosto de géneros que se cruzam, não é? Tu podes ter um livro, olha, nomeadamente aquele que eu estou a ler agora, que é uma combinação entre ensaio, ficção, autobiografia, ou seja, há livros. Eu gosto dessa quando existe uma inter-relação, quando as coisas não têm de se definir obrigatoriamente, não temos de as catalogar obrigatoriamente, quando elas têm essa amplitude. E portanto é isso, acho que tento encontrar o livro que esteja ou mais que esteja relacionado com um determinado momento da minha vida, uma determinada preocupação. Acho que tenho muitos OCDs, muitas obsessões, e às vezes e acaba por esse livro acaba por ser complementar à minha necessidade do momento, ou até por oposição, não é? Quando de repente tenho de trabalhar não sei quantos textos por dia, aí eu tento compensar com uma coisa que me seja mais leve, ou que me tente tirar essa carga e essa pressão de cima. Nunca livros de autoajuda. Eu tenho um profundo preconceito e desrespeito por livros de autoajuda, aliás, como por todas estas novas profissões que surgiram agora e que
depois de workshops de 3 meses, as pessoas já têm tantas verdades irrefutáveis sobre a vida do outro e sobre a vida em geral. E a verdadeira autoajuda, enfim, claro que é subjetivo, estamos a dar a nossa opinião, é o que tu próprio disseste agora, que é quando tu precisas de completar aquela obsessão ou de preencher algo ou de o que eu estou a viver naquele momento ou o que me está a apetecer naquele momento, isso já é uma autoajuda. Está na literatura normal. Sim, olha, por exemplo, um livro que eu considero. Deixa-me só interromper, só para não te esqueças disso. Não. Só para te perguntar, há pouco referiste o livro que está a ler neste momento, que é uma mistura de vários estilos. Vale a pena referir? Vale. É um livro da Rosa Montero que se chama O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo. Ok, já foi falado aqui. Boa. Tem uma capa muito feia. Eu aconselho as pessoas, lá está, o meu sentido estético, se olhasse só para a capa, jamais compraria aquele livro. E de facto, a Rosa Montero é uma escritora que eu admiro bastante e que toca vários pontos que são pertinentes e aos quais eu sou sensível e portanto adoro este livro. É um livro bastante é forte, é poderoso e lá está, e combina esses géneros. Tu não sabes o que é autobiográfico, ao mesmo tempo tem o seu quê de ensaio. Tem um tema muito. O tal que me é muito próximo e querido, que é a neurociência, a questão da mente e das nossas capacidades intelectuais e toda. Eu adoro livros de neurologia, leio muito António Damasio, Oliver Sacks. Portanto, a Rosa vai um bocadinho ao encontro destas coisas que nos fazem mergulhar um bocadinho cá dentro e acima de tudo, testar as nossas capacidades mentais, as nossas capacidades cognitivas, a nossa memória, percebermos qual é de facto o nosso espectro. Olha, e recomendo-te da Rosa Montero, recomendo-te A Louca da Casa. Já li, claro. Ok, Adoro A Louca da Casa, gosto muito. Mas então pronto, voltando onde estavas, que eu interrompi-te, ias-me falar num livro a propósito de... Sim, do Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, que fui a uma livraria e o livro da Joan Didion estava precisamente na secção de livros de autoajuda e eu achei aquilo muito insultuoso. E eu pensei, como é que ela tem uma obra literária e teve um percurso tão rico, não é? Que ela, quer dizer, para mim, das maiores autoras americanas, para mim ela e a Susan Sontag, das maiores autoras americanas, como é que a Joan Didion pode estar na secção de livros de autoajuda? Por amor de Deus. Vai ao encontro do que eu disse, já viste? Sim. Nesta literatura autobiográfica e não só, não é? Sim, exatamente. Serve de autoajuda, neste caso estamos a falar de um livro de luto. Um livro sobre o luto, ou seja, uma coisa que é biográfica e pessoal, mas escrita de uma maneira tão sofisticada, lá está, tão poética, eu acho que a escrita dela é uma coisa. Nós acabamos de facto por ter através da sublimação, das catarses que vamos fazendo sucessivamente, seja através da literatura, seja através de um espetáculo de teatro, seja um filme, música, etc. Isso ajuda-nos, portanto é sempre ajuda, não é preciso porem-nos aqui um tutorial sobre como ser feliz, como acedermos às nossas capacidades. Eu acho que isso vai lá há um treino para a leitura, como ir ao ginásio. E portanto há alturas que sim, que podemos ficar mais desligados. Como ficamos mais desligados de nós próprios, perdemos essa autoconexão. Mas é um exemplo em como é um território muito pantanoso, a forma como os géneros se definem, não é? E como os leitores as interpretam. Não sei quem é que foi a pessoa responsável por fazer a catalogação aqui nesta livraria, mas achei muito assustador. E voltei lá, inclusivamente, para oferecer o livro e continuava lá, porque eu fiz eu resmunguei, eu disse, isto não pode estar aqui. E que é preciso. Nem sequer sabiam, não responderam que não, ou melhor, quem está a trabalhar nas livrarias não é responsável pela catalogação, não é? Mas disseram que não tinham percebido, não sabiam como é que aquilo tinha ido ali parar, que não eram responsáveis por isso, mas a verdade é que aquilo continuou, provavelmente se formos lá agora continuará na secção dos livros de autoajuda e portanto acho que tudo pode caber. Hoje a Sofia de Melbrenner pode estar também na secção dos livros de autoajuda, as biografias até um romance mais
superficial, só para o facto de te distrair e de te fazer viajar e sair daqui, isso já é autoajuda, não é? Sim, Já te ajudou a desligar. Os livros os guias de viagem, olha, eu adoro viajar e faço sempre uma pesquisa profunda e leio, tenho guias. Então os livros de viagem também podem estar na secção de autoajuda, aquilo ajuda-me imenso. Fica a sugestão, uma nova categorização. Uma base de dados sobre hotéis, restaurantes e os melhores trails, as melhores trilhas para fazer por aí, pelo mundo fora. Olha, e o ano do pensamento mágico da Joan Didion, vamos para aqui, um separador. É sobre o luto, não é? Uma mulher que perde o marido de um dia para o outro ao fim de 30 anos de casamento, enquanto a filha está em coma no hospital. Portanto, que horror de fase de vida, não é? Aliás, convém ler os dois, esse e o Blue Night. Primeiro é sobre o marido, depois é sobre a filha. Sim. Blue Night? Blue Nights, as noites, eu li em inglês, agora confirmo. Espera aí que até vou aqui já verificar. Quem falou neste livro também foi o Renato Duarte, na temporada número 1, no episódio 47. O Renato também trouxe este livro, O Ano do Pensamento Mágico. Foi o segundo foi traduzido, que não sei com que diferença de tempo, mas está como Noites Azuis também. Sim. Noites Azuis. Vou aqui depois anotar também no descritivo do podcast. E tu lembras-te quando é que leste na tua vida? Estavas a precisar disto ou nem sequer? Não, mas a questão do luto é uma questão que está sempre presente em mim. A morte. O António Lobo Antunes dizia que tudo é sobre o amor e sobre a morte, não é? E portanto, eu acho que lá está, acaba por ter um efeito até profilático, é como é que nós lidamos perante esta situação. Portanto, eu não procurei esse livro numa situação de luto, mas numa situação de medo. Nós temos sempre este medo da perda, não é? E acabam por ser inevitável. E portanto, sim, eu acho que é sobre a vida e qualquer analogia é sempre bem-vinda no sentido de nos confrontar com esses acontecimentos e de nos colocarmos no lugar do outro, que é um bocadinho como os textos teatrais, ou seja, vivemos essa eu gosto muito como atriz acho que no hábito de leitura é raro o momento em que eu não me coloco no papel da personagem principal, seja o narrador, ou seja, se puder até ir a várias personagens dos livros. Quando eles estão bem escritos, acontece isso naturalmente, intuitivamente. Eu tenho uma transferência que é quase imediata, coloco-me naquelas situações e rapidamente sinto tudo o que ali está. Se o livro é sobre uma doença, eu tenho essa doença. Se o livro é sobre uma dor, eu tenho essa dor. E portanto, lá está, são catarses que ajudam à nossa libertação e a desenvolvermos o nosso pensamento crítico. O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Há aqui uma descrição, um bom resumo do livro, exatamente o estilo que tu dizes, que junta vários estilos, Portanto, por vezes um registro é jornalístico, recorrendo a estudos, especialistas ou a poemas e obras de arte, outras vezes confessional e literário, mas escapando da autopiedade. Certo. Curioso agora porque a Rosa Montero também é jornalista. Sim. Giro. Pronto, é uma coincidência. Agora estava só a fazer aqui e não só, porque uma pessoa tem trajetos muito diferentes, obviamente, e para mim a Joan Didion é superlativa. Não, é difícil. Não estou aqui sequer a estabelecer uma comparação, mas agora lembrei-me porque também são pessoas que colaboraram com esse género também, que tiveram esse percurso. Sim, e acaba por refletir o seu estilo de escrita, não é? Sim. E vamos agora para outra autora que também por lá passa desse género. As Luzes de Leonor, da Maria Teresa Horta. Ora bem. Já tens, não sabias, mas tens aqui uma tendência. Já vi, estou aqui, eu própria agora na conversa estou a perceber que tenho aqui um padrão. Que engraçado. Um romance histórico. Sim, foi esse romance histórico. Eu comecei a lê-lo quando saiu e depois, durante a pandemia, durante o primeiro confinamento, agarrei-me com unhas e dentes à personagem da Maria Teresa. Portanto, a Leonor de Almeida é uma personagem histórica. A Marquesa da Lorna? A Marquesa da Lorna. Mas foi a visão da Maria Teresa Horta sobre a Marquesa da Lorna que também
também ela era escritora e poeta. Eu gosto sempre de dizer poeta em vez de dizer poetisa. Acho que poetisa é até um bocadinho redutor. Portanto, a Leonor de Almeida também era poeta, noutra época. Ela nasceu em 1750, 5 anos antes do terremoto. Portanto, e morreu com quase 90 anos, que naquela altura, portanto, ela atravessou meio século de cada século, 50 anos do século XVIII e 49 do século XIX. Portanto, tem um percurso e uma vida cheia de acontecimentos. E a Maria Teresa retratou-a como uma mulher emancipada, uma feminista, uma pessoa de facto, uma visionária, com uma dimensão filosófica, intelectual, política, artística, etc. E foi muito importante. Para já eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer essa personagem, porque eu gosto de mulheres fortes. E depois apaixonei-me pela escrita da Maria Teresa, autora que eu já conheço e sou muito admiradora desde as novas cartas, não é? E portanto voltei a agarrar-me, inclusivamente fiz uma coisa na altura que foi, eu liguei à Maria Teresa Horta durante o primeiro confinamento e uma vez por semana nós conversávamos sobre o livro e sobre a Leonor de Almeida. Bom, que boa experiência. Sim. Sim, porque eu gosto de entrar na cabeça da outra pessoa e eu precisava de entrar na cabeça da Maria Teresa. Que giro, que bom poderes fazer. Sim. Poderes fazê-lo. Sim. Eu liguei-lhe assim do nada e disse: olha, eu gostava de ficar com o seu livro. Claro que isto, entretanto, já passou por muitas coisas que não vale a pena aqui mencionar, mas sim, criei aqui uma relação de cumplicidade entre mim e Maria Teresa. Falávamos ao telefone muito tempo, falávamos cerca de pelo menos 2 horas por semana e acabávamos, obviamente, depois por a conversa acabava por ser também de outros assuntos, mas o cerne da questão era a Leonor de Almeida, a quem carinhosamente a Maria Teresa Horta trata por avó, porque é descendente, mas uma descendente longínqua, e então sim, falámos muito sobre ela, sobre quem seria esta mulher, e foi uma forma de mergulhar não só na escrita da Maria Teresa, mas numa época, numa forma de pensar, numa forma de estar, e na própria Leonor de Almeida, que de facto é uma personagem muito fascinante. Este livro ganhou o prémio Dom Dinis em 2011. Exatamente. As Luzes de Leonor, da Maria Teresa Horta. Lá está a Maria Teresa Horta Barros, Maria Teresa de Mascarenhas Horta Barros, é escritora, jornalista e poeta portuguesa. Exato, não. As mulheres há pessoas são muito completas. Também há aqui um padrão que é as mulheres, mas como já te mencionei há pouco, hoje de manhã fui fazer a inspeção ao carro e quando abri o porta-bagagens para ver se tinha lá o triângulo, apareceu-me o António Damasio. O sentir e saber, eu disse, mas de facto também porque este rubrico de estar no meu perfeito juízo também tem aqui várias questões relacionadas com a neurologia, as neurociências e não sei o que, e também é uma coisa que te interessa? Que me interessa muito, sim. Boa. E aqui um parênteses que tu falaste nas Novas Cartas, é o Novas Cartas Portuguesas, uma obra literária publicada conjuntamente por outras escritoras portuguesas, a Maria Isabel Barreno e a Maria Teresa, aliás, a Maria Teresa Horta e a Maria Velho da Costa. Exatamente, isto em 72, e ficaram conhecidas para já. A Maria Teresa Horta foi processada e foi julgada em 72, aliás, as três Marias, como ficou conhecida este processo. E o livro, a tradução em inglês é The Three Marys. Quase parece uma coisa lá está religiosa. Sim. Que era a ideia, na verdade, era uma. Sim, certa forma foi nos anos 70. Este livro, exatamente, uma sátira, revelou ao mundo a existência de situações discriminatórias agudas em Portugal, relacionadas com a repressão ditatorial, o poder do patriarcado católico e a condição da mulher, tanto casamento, maternidade, sexualidade feminina, e denunciou também as injustiças da guerra colonial e as realidades dos portugueses enquanto colonialistas em África, imigrantes, refugiados. Portanto, foi os retornados em Portugal. Isto foi mesmo um livro polémico, lá está. Sim, elas foram lá está processadas, estiveram em tribunal, e se não tivesse acontecido o 25 de Abril, provavelmente teriam mesmo sido Ficavam mais tempo. Ficavam mais tempo, sim. Exato. Vamos agora para um homem. Vamos para um homem que é o ídolo de muitas adolescentes. Portanto, quero perguntar-te em primeiro lugar, quando leste tu, Dalila Carmo, On the Road, pela estrada fora, de Jack Kerouac? Pronto, lá está, viagens, autoajuda. A mesma categoria. O Kerouac eu descobri-o no início da década. Não foi no início, foi 96, 97. Foi quando eu fui viver para Nova Iorque. E eu tinha 21 anos, 22. Estava naquela. Acreditava imenso na geração beat.
que ele foi o criador. Sim, exatamente. E então, fiquei muito. Era a rebeldia, o conceito de rebeldia de viver na estrada, de sermos nómadas, que eu às vezes ainda sonho um bocadinho com isso. É quase uma fantasia secreta de pá, vamos desaparecer, vamos viver de um lado para o outro e não ter casa e sermos. Quer dizer, é muito mais profundo do que isto, na verdade. Parece que estou a falar com ligeireza, mas a verdade é que também isso associa-se a uma época de drogas, eu não fui, não tive essa coisa tão presente como eles, ou seja, eu não Tens não os pés tinha, mais na terra. Tinha os pés mais na terra, mas também não preciso de muito, digo-te já. Que bom. O meu cérebro processa aqui umas substâncias que eu não consigo justificar. E que lá está, e tenho de recorrer aos livros de neurologia e de neurociência para perceber. Mas tinha a ver com essa descoberta. Eu acho que existem etapas nas nossas vidas que de facto a nossa juventude, temos determinados ideais, não é? E depois de certa forma somos postos no caminho de determinados autores, de determinados músicos, e então são fases que eu consideraria fases transitórias. Não fiquei lá, por um lado ainda bem, não é? Mas que são importantes no nosso percurso, na nossa formação, na identificação da nossa essência, daquilo que nós queremos de facto encontrar e tal. Mas obviamente aí há uma filosofia de vida que também vem de uma certa desconstrução e de uma certa revolução com a qual eu neste momento não me identifico, mas onde está sempre presente esse conceito de mudança, de viagem, de movimento. Pois, ele fala mesmo há aqui uma citação do jornal The Guardian, que é um ótimo crítico, não é? Para as adolescentes, ele foi o poeta louco, o primeiro amor que nunca esqueceram, com a sua conversa sobre boleias em comboios de cargas e carros estrada fora. Criou um herói de estilo moderno, neste livro, e inventou a geração beat, lá está, originou um estilo de viver e um estilo de escrever. Sim. Ele inspirou o William Burroughs e o Ginsberg. Sim, ele inspirou, era uma celebridade underground que cedo fez sucesso, aliás, cedo morreu também, não é? Morreu aos 47 de excesso de álcool. Pois. E influenciou Bob Dylan, The Beatles, The Doors e a Patti Smith. Pronto, a Patti Smith era um grande ícone para mim. Eu ia sempre em Nova Iorque aos concertos da Patti Smith. Eu vivia um quarteirão, literalmente a 100 metros, nem isso, da Knitting Factory, exatamente, da Knitting Factory. E então eu tenho insónias, mas não durmo, como deve-se perceber às vezes pelo meu raciocínio descontínuo. E então tá ótimo. eu ia muitas vezes assim à meia-noite, não sei o que, encontrava pessoas ali, o Lou Reed, o John Zorn, o John Cale. Eu via concertos deles às 2 da manhã. Eu saía de casa, não consigo dormir. E até à Knitting Factory, que eu vivia. Knitting de tricô? Eu acho que sim. Okay. Era escrito exatamente Knitting Factory. Não era The Factory do Andy Warhol, essa já não existia, era Knitting Factory. Okay. Que era na Leonard Street entre a Church e a Broadway. Eu vivia na Franklin Street entre a Church e a Broadway. Para quem dorme mal, tens ótima memória. Não é? Pois isto é a memória do longo prazo. Eu estou sempre a trabalhá-la, também estou sempre a tentar esticar aqui ao limite. Às vezes há coisas que nós não dizemos com a definição exata, mas esta eu lembro-me bem. E sim, marcou-te e foi especial. Marcou-me e foi especial e aliás acompanhei de facto a Patti Smith esteve parada durante algum tempo, penso que terá sido talvez até depois de terem viuvado. Portanto eu acompanhei o regresso quando ela voltou com um álbum que era o Gone Again. Eu acho que ela escreve muito bem também, como vários músicos. Aliás, o Bob Dylan ganhou o Nobel, mas o Leonard Cohen para mim ainda é outro músico que eu poria mais nos píncaros. E portanto lá está, é muito difícil dissociar a literatura de outras coisas, e a literatura e a música, o teatro, o cinema está intrinsecamente relacionado. Sim, é transversal, não é? É conhecido Jack Kerouac pela sua prosa de consciência, a partilha fluida e espontânea. Os seus temas cobrem espiritualidade católica, budismo, jazz, drogas, pobreza e promiscuidade. Foi progenitor do movimento hippie, apesar de não concordar com os elementos radicais do mesmo. Sim. Eu hoje, por exemplo, tenho quase uma aversão ao movimento hippie, assim, não me identifico de todo. Mas acho que faz parte dessa juventude e dessa irreverência. São fases. São também, fases, não é? sim. De evolução, de mudança. E nós temos de ter consciência de todas as nossas etapas para irmos, de certa forma, montando este puzzle
neste puzzle que nós somos. Este autoconhecimento, que isso sim já faz sentido, não é? Sim, exatamente, exatamente. Jack Kerouac pela estrada fora. Agora, tens que me ajudar aqui, porque tu falaste-me, e aqui é uma faceta romântica da Dalila, que é Lettre d'amour, cartas de amor. Pronto, a literatura epistolar. Pronto, gosto muito, exatamente. Mas isto é uma muito. compilação do Jean-Claude Carrière. Exatamente. Que é mais um argumentista do que escritor. Sim, mas isso foi casual. Esse livro foi-me oferecido em Nova Iorque por uma grande amiga minha, uma das minhas grandes amigas, já há muito tempo que ela me deu esse livro. E lá está, olha, um livro de autoajuda. Eu li, descobri imensa gente nesse livro. É uma compilação bastante grande que tem as cartas desde a Heloísa e Abelardo, a Mariana Alcoforado, o Napoleão escreve divinamente, que é assustador, não é? Porque eu lembro-me de dizer à Olga: eu estou-me a apaixonar pelo Napoleão, como é que isto é possível? Exato. Mais pessoas, a Julie de Lespinasse, que era uma francesa século XVIII, que era uma anfitriã dos salões literários de Paris, da cidade de Paris, da altura onde esses salões literários aconteciam com muito. Aliás, a própria Leonor de Almeida terá sido frequentadora desses salões literários. A Marquesa da Lorna. A Marquesa da Lorna, sim, que eu falo. Leonor de Almeida, a minha amiga. Tínhamos uma amiga em comum, falávamos ao telefone. Leonor de Almeida, Marquesa da Lorna, personagem, não só personagem histórica, como também personagem das Luzes de Leonor, da Maria Teresa Horta. Era, segundo a Maria Teresa, mas lá está, há coisas que nós não conseguimos ter certezas absolutas, mas seria frequentadora dos salões, porque ela viveu em Paris durante um período da sua vida, a caminho de Veneza, terá ficado lá durante alguns meses e teria sido uma das rainhas, entre aspas, desses salões literários. E a Julie de Lespinasse também era uma anfitriã, uma pessoa que penso que terá, sim, que criou o seu próprio salão e que escreveu cartas que são absolutamente avassaladoras, tanto do ponto de vista da escrita como do ponto de vista daquilo que elas carregam afetivamente, etc. E esse livro foi inacreditável. Acho que foi a partir desse livro que eu pensei: que bom que é ler cartas, que esta relação com a literatura epistolar, porque às vezes é unilateral, às vezes só lês um lado, um dos lados, não é? No caso de, pronto, neste livro há pessoas que tens, por exemplo, a Julie de Lespinasse era apaixonada por uma pessoa que não lhe escrevia, portanto eu não tenho o interlocutor, mas tinha o d'Alembert, e o d'Alembert era apaixonado pela Julie de Lespinasse. Então tens as cartas do d'Alembert. Tens dois lados, tens dois lados, sim, mas depois há um lado que é o que não se resolve, não é? E que não escreve, como o próprio no caso do Napoleão, por exemplo, tu não tens qualquer tipo de referência às respostas da Josefina, mas é muito interessante. Sim, é óbvio que há aqui, nem sei se é tão relacionado com talvez a parte romântica. Eu agora talvez menos, mas eu tinha muito. Eu gostava de receber coisas e era uma espécie de termómetro para aquilo que eu estava a sentir em relação às pessoas. Portanto, é perigoso, porque eu gosto de receber cartas, mas deixei de as receber. Acho que deixámos todos de receber cartas, sim, não é? E agora trocamos SMS e WhatsApps e é tudo muito rápido. Não imprimimos para guardar. Não imprimimos para guardar, o histórico das mensagens apaga e as coisas têm uma duração muito, muito curta, uma duração de vida. Fiz uma coisa, e realmente também já não trocamos mails, mas o meu marido, na altura namorado, portanto a nossa relação é longa. E trocávamos e-mails durante o namoro, cada um no seu escritório, não é? Os informáticos devem se ter divertido imenso. E fiz-lhe uma surpresa que agora já não teria paciência, porque depois também tu perdes essa capacidade. Imprimi em folhas de cores diferentes os meus e-mails e os e-mails deles e ordenei por ordem cronológica. E fizeste um livrinho. E fiz aquelas micas, não é? Que enfias, tipo um livro dos prints dos nossos e-mails, com discussões e declarações de amor, tudo. Vês, tens a cronologia. Essa cronologia é super importante. Nós perdemos a nossa cronologia. E ajuda a recordar, porque há coisas que tu de repente relês e já nem te lembravas. É verdade. Cartas, sim senhor. Lettres d'amour não está traduzido, infelizmente, mas para quem? Tu lês em francês e em inglês? É um exercício que eu gosto de fazer. Não sou nem bilingue, nem, quer dizer, gosto de treinar a minha leitura em várias línguas, porque me obriga a pensar em várias línguas. E quais é que consegues? Inglês, francês e espanhol. Que bom.
Sim. E a Rosa Monteiro? Estou a ler em português. Ok. Comprei cá. Tá bem, se calhar traduzido. a capa lá não é tão feia, não sei. Mas percebo o que dizes. Mas estou a ler em português, sim. Pronto, este não tem tradução. Lettres d'amour é uma compilação e tradução do Jean-Claude Carrière. Agora uma pergunta. As Luzes de Leonor, da Maria Teresa Horta, O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, Pela Estrada Fora, Jack Kerouac, Lettres d'amour, compilação do Jean-Claude Carrière. Escolhe um. Não consigo. Não consigo, porque lá está, são géneros diferentes. Se tu me perguntares se eu gosto mais de bife, de salmonetes. Estás num restaurante, gostas de tudo, só podes escolher um prato. Estás num podcast que só se fala de um livro, qual é que me trarias? Ai, não consigo. Não me peçam essa. Eu não consigo mesmo definir, porque eu gosto de tudo. É como é como de escolher uma cor, um filme, uma música. Não consigo. Eu acho, outra das coisas, eu tenho pensado, sei lá, os livros com os quais nós temos, é sempre o último. Claro que há livros que nos marcam para o resto da vida e que inclusivamente influenciam tudo. Agora, é como escolher um dia. Há sempre aquela ideia de o dia mais feliz da minha vida. Eu sei lá qual foi o dia mais feliz da minha vida. É mais facilmente consigo associar um momento mais doloroso da minha vida. Agora, não te sei dizer. Talvez, pronto, em termos de poeta, a Sofia de Melbrenner é sem dúvida a minha eleição. Essa Sofia de Melbrenner. Feito. É muito. De facto, não encontro uma pessoa que. E já fiz de Flor Bela Espanca, mas no cinema. Pois foi. Mas a Sofia tem um lugar que eu acho que é absolutamente. E estiveste muito bem, até porque em vez de falares em livros concretos, saíste e foste para a autora e poeta e escritora e pensadora. Sim. Boa, já feita. Então agora tenho uma surpresa para ti, tendo em conta a leitora que tu és. Eu ofereço sempre um livro no fim. Ai, que bom! E é engraçado, temos acabado com as cartas de amor, porque é exatamente cartas, um livro com cartas, uma compilação. Então, a Ingeborg Bachmann. Sei quem é. Sabes quem é? Pronto. Poeta e autora austríaca. Sim. E o Paul Celan, que é roménio, mas é tradutor, é um dos maiores poetas da língua alemã do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ele tinha até interessante depois ler, como tu gostas de ler sobre as pessoas, que eu adoro depois descobrir esses detalhes, a vida pessoal e as curiosidades. E ele é um sobrevivente do Holocausto. E então ele tinha não um dilema, é uma dor, porque escrevia em alemão, mas que era a língua dos assassinos dos seus pais. Morreram no Holocausto. Pronto. Eu não li, nunca li esse autor, só li a Ingeborg. Que morreu de cigarro na boca. Acho que fez um incêndio. Há um filme também sobre ela que foi a Isabel Huppert a fazer e que agora não me recordo. Sonhados? Será? Diz-me o nome do autor. Foi a Isabel Huppert que fez esse filme na década de 90. Não. O filme. Este é mais. Não, este é mais recente. Ruth Beckerman. Não, foi 2016. Não é Os Sonhados. Pronto, isto é Os Sonhados, entre a encenação e o documentário, uma adaptação cinematográfica do quê? Deste livro que eu te trago. Ai, que bom! Que se chama Tempo do Coração, que é troca de cartas entre os dois, porque eles eram poetas, amigos e amantes. Que maravilha! E as cartas foram trocadas durante muitos anos e às escondidas. E há aqui até te digo, Viena, primavera de 1948, na cidade ocupada pelos aliados, cruzam-se os destinos de duas das estrelas mais brilhantes no firmamento da poesia de língua alemã, inaugurando um diálogo íntimo e literário que se estenderia por 2 décadas. Foi a correspondência entre os dois autores, mantida em segredo durante 40 anos. Então, e agora estou aqui, já que nós temos esta coisa dos telefones, eu quero, das internets, eu quero ter a certeza que daquela informação que te dei do livro, do filme, quer dizer, o filme não foi ela que o fez, terá sido, mas deixa-me confirmar, Isabel Huppert, porque eu agora quero. Malina, exatamente. É um filme do Werner Schroeter, que é de 1991. Isabel Huppert com protagonista Malina. É o único romance de Ingeborg Bachmann, exatamente. Pronto, é isso. Não é sobre a Ingeborg Bachmann, mas é sobre um romance que ela escreveu, Malina. E eu lembro-me nesta altura o filme ter marcado muito. Pronto, e este encontro entre os dois deu origem então em 2016 à premiada adaptação cinematográfica de Ruth Beckerman, Os Sonhados, a meio caminho entre a encenação e o documentário. Deste aqui um excerto para acabarmos. Quero ver.
A vida não vem ao encontro de pessoas como nós, Ingeborg. Esperar que isso aconteça seria sem dúvida um modo de estar mais desajustado à nossa natureza. Uau! Olha, obrigada, gostei imenso. Gostei muito, obrigada pelo convite. Muito obrigada. Obrigada a quem está a ouvir. Para a semana, há mais.